Boa noite a todos. Muito obrigado a todos por terem vindo. Com imensa alegria que nós recebemos o professor Alfredo Bossi para abrir esse ciclo que já vinha alimentando as nossas esperanças há algum tempo, né? A gente tem embolado essa ideia de aproximar a discussão sobre estética e política na literatura, e não teria forma melhor de começar do que com o professor Alfredo Bossi, né? Que professor emérito da Universidade de São Paulo, membro da Academia Brasileira de Letras, um grande historiador também da literatura brasileira, e sempre um intérprete que levou em consideração esse mesmo encontro, né? Principalmente em duas obras bem recentes, em que tem repassado sua leitura dos nossos principais autores por esse viés, por essa perspectiva, digamos assim. E é de uma dessas obras, a mais recente delas, né, Ideologia e Contra-Ideologia, que ele vai falar hoje aqui no nosso ciclo Literatura e Cidadania. Agora estamos diante de uma missão que eu acho bastante complexa, né? Porque quando o Tiago me pediu que falasse sobre o tema, né, desse meu último livro, Ideologia e Contra-Ideologia, e ao mesmo tempo pudesse fazer algum tipo de relação, né, com o que a gente chama de presença da ideologia ou da contra-ideologia na poesia, né, tema, vamos dizer, que é parente da ideia de literatura e cidadania, eu fiquei muito perplexo, né? Mas como foi um poeta que me pediu, eu não pude recusar. A gente não deve recusar nada aos poetas, né? Então, não é para abusar também. Como começar, né? Eu me lembro que uma vez, quando eu estudei na Itália, eu comecei a fazer um curso de filosofia e o professor citou uma frase, citou um adjetivo de um teólogo florentino, né? São Bernardino. E ele começou a dizer assim: hoje, estou traduzindo, né? Vou ser, como diz o santo, Chiaroso, Chiaroso. Chiaroso é uma palavra inventada, que seria claro, né? Como que ele diz, você clarinho o mais possível, né? Você o mais didático possível, na medida em que realmente o tema é um tema assim já muito trabalhado, né? Pela história do pensamento, pela sociologia. Então, eu me pergunto mesmo se não foi meio temerário, né, que eu quisesse afrontá-lo, não sendo eu uma pessoa de formação especificamente sociológica, antropológica, política. Fiz letras, né, em São Paulo, na Faculdade de Filosofia, depois fui para a Itália, lá contribuí os estudos de literatura, com uma preferência especial por estética do Renascimento, de modo que, depois disso, tudo aquilo, né, que estudei, né, em matéria de sociologia, de política, foi numa linha autodidática, né, que me fez ler muito, né, mas sem nunca a pretensão do profissional nessas áreas. Então, na medida que o tempo passava e que certos atritos, né, polêmicos, atritos ideológicos apareciam entre aqueles que julgavam que a poesia deveria ter uma absoluta independência, como uma arte da imaginação, uma arte da sensibilidade, da intuição, posição em que eu fui formado, né? Eu fui formado na Faculdade de Filosofia pelo professor Ítalo Vettarello, que era, por sua vez, tinha sido discípulo de Ungaretti, um grandíssimo poeta Ungaretti, e a filosofia dominante na Itália, primeira metade do século XX, era a filosofia de Croce, ou seja, idealista, pela qual se dava à poesia o máximo possível de independência, de liberdade, de criação, né? Então nunca teria passado pela cabeça do professor Vettarello que a gente pudesse fazer uma análise sociológica da poesia, né? Ele achava que eram coisas diferentes, né?
E nesse ponto se apoiava não só em Croce, que era idealista, mas também em um escritor, um filósofo marxista, como Gramsci, né? Gramsci, que discutiu a vida inteira com Croce, né? Dizia, porém, ele aceitava, porém, uma distinção que eu acho muito preciosa e que me ajuda até hoje. Ele dizia política e arte, né? Por que necessariamente são diferentes, né? Em que se aproximam e em que fundamentalmente cada uma segue o seu caminho. Então era uma visão filosófica pela qual a política se colocava no campo do agir, no campo da vontade, basicamente, né? A vontade de modificar o mundo, né? E portanto é preciso ter meios e meios materiais próprios para isso. Então a política tem como finalidade o agir e o mudar, e para os conservadores conservar, mas de uma maneira ou de outra é uma ação da vontade sobre a realidade. Tudo que o político precisa saber é conhecer bem o universo, conhecer realisticamente o universo que ele quer mudar. Ao passo que a poesia, depois a gente pode até dialetizar isso, mas vamos dizer como as coisas foram colocadas. A poesia, ela recebe esses estímulos todos cognitivos, né? Ela recebe, ela está no campo da percepção também do mundo, mas para exprimir este mundo, para representar este mundo. As funções fundamentais da poesia são a representação e a expressão, né? A representação que exige olho bem aberto e a expressão que exige uma fidelidade aos próprios sentimentos. Ora, exprimir e representar não pertencem, dentro da estética de Croce, que aceita por Gramsci, que era marxista, não pertencem ao mesmo status, né? Aquele que age precisa de meios práticos. Na ação você tem o vencedor e o vencido, você tem um mundo de conflito, de luta, de contradição, né? Perdão o latim, né? Mors tua vita mea, né? A tua morte é a minha vida, né? Na política, né? Existe realmente um atrito que só pode ser resolvido através dos meios técnicos, muitas vezes, que a política usa. Ao passo que na poesia, no romance também, as contradições estão juntas, né? Não existem imagens vencedoras e imagens vencidas. Não existe na ficção personagens vencedores e personagens vencidas. Todas estão coabitando, né? Naquele mundo todo de tensões. Basta abrir qualquer romance. Não precisa falar em Dostoiévski, Machado de Assis. Sempre há um universo de tensões que subsiste. Não existe, vamos dizer, nada. Tudo é representado e expresso. Então essa distinção entre política e arte me pareceu sempre uma luz nos debates, né, que a gente sofreu, né? Estávamos falando há pouco dos meus possíveis entreveiros com Haroldo de Campos. Haroldo de Campos foi um grandíssimo intelectual, um tradutor extraordinário, um poeta universal, né? Qual era então a diferença que podia haver entre nós? É que ele radicalizou certas posições, né? Então essa ideia de que política é uma coisa e arte é outra, durante algum tempo, né, foi assim intensificada, né? Até levar, vamos dizer, ao choque, ao contraste, né? Poesia não é política, a política não é poesia. Mas isso são abstrações que acontecem muitas vezes quando a vida literária entra num campo de poder, né? Que é um campo nocivo, um campo deteriorado, né? De grupos de poder. E eu acho que o pensamento puro deve abster-se de entrar nesse universo de competições, porque ele acaba criando racionalizações extremadas, posições injustas, né? Cruéis, afastando pessoas, né? Tudo isso eu acho que é, vamos dizer, um mal, né? Para a saúde da vida cultural. Então estou aqui hoje nesta casa que é um Haroldo de Campos, né? Sabendo das diferenças que nós vivemos durante algum tempo, mas aceitando sobretudo que esta vida cultural tem que ser feita sobre as diferenças, né? Como na poesia. A poesia tem uma capacidade, né, de aproximar os contrastes, né, de uma maneira extraordinária. Já nos velhos mitos, né, que antecederam, né, a história da humanidade, a poesia escrita, as contradições todas se resolviam imagisticamente, né? Os animais que podiam ser homens, os homens que podiam ser deuses, quer dizer, aquilo que no pensamento racional depois foi categorizado e separado totalmente, no pensamento mítico era aproximado, né? E a poesia sucedeu, né, esse universo, conservando, porém, do mito essa capacidade de
fazer habitar em si mesma contradições, habitar em si mesma hesitações, fraturas, dúvidas. De modo que essa primeira ideia que eu queria deixar aqui, não é, seria essa, né? Se nós pensarmos em política e poesia como atividades, né, do espírito humano e do homem, evidentemente temos que aceitar as diferenças. O político quer transformar, a poesia quer, sobretudo, exprimir e representar. Mas, né, depois de estabelecer isso, que eu acho saudável a gente ter essa ideia na cabeça, depois começa o momento da dialetização. Isto é, será que a poesia, o poeta, vai esgotar-se na ideia da representação, da expressão e da construção, que são os três pilares, né, da arte: expressão, representação e construção? Se ele poderá esgotar-se, ou poderá, mas poderá não esgotar-se, isto é, ele poderá também desejar profundamente que a sua poesia altere o mundo. Como? Através mesmo da imaginação e do sentimento, não necessariamente através da ação. No momento que ele fizer ação, ele fará política. Aí ele terá que conhecer os meios da política, terá que sujar as mãos também, né? Porque a política não se faz sem sujar as mãos em geral, né? Ele terá que entrar nesse universo. Mas enquanto poeta, ele tem também o direito, se bem que não tem assim, a necessidade absoluta, mas ele tem o direito de desejar que a sua poesia desperte consciências, né? A teoria brechtiana, como vocês sabem, vai nessa direção. Mayakovsky também ia nessa direção. Eram momentos, né, da vida cultural e política nos seus respectivos contextos, em que o poeta sentia o dever ético, né, de dizer algo que mudasse também a realidade. É claro que com os seus limites, né? Eu sou muito cético em relação a essa capacidade absolutamente revolucionária da poesia. Talvez a idade vai me dando um pouquinho mais de prudência, né? Existe realmente a poesia, como a música, ela pode alterar profundamente os nossos sentimentos, e isso é muito bom, mas a continuidade, que exige uma infinita paciência na ação, é uma virtude, né, que não é necessariamente do poeta, né? É uma virtude do homem de ação. Ora, esse preâmbulo, né, me leva então a pensar por que, numa certa altura da minha carreira, eu comecei a pensar nas relações mais íntimas entre ideologia e poesia, né? É claro que sem uma conceituação de ideologia, sem procurarmos ir mais a fundo nessa palavra que virou um lugar comum, né? Quer dizer, que é usada com tantas acepções diversas, sem um estudo, vamos dizer, mais profundo, até histórico e genético do que a ideologia, eu ficaria exatamente no jargão, isto é, eu ficaria na palavra oca, né? Que não se sabe bem o que significa. Então, são dois momentos que eu gostaria de pontuar aqui, em que eu tive que enfrentar essa conceituação. Primeiro, quando escrevi sobre poesia, na verdade, o Ser e o Tempo da Poesia, nos anos 70, em que eu então investi tudo o que eu tinha de paixão pela poesia na ideia da resistência, né? A poesia como resistência à ideologia dominante. Várias formas de resistência estão lá elencadas, desde a poesia lírica, que é uma resistência em que o sujeito, né, ele entra dentro de si próprio, da sua autoconsciência, e resiste então à máquina mercante, né, para usar a expressão barroca. Ele resiste através dessa entrada subjetiva até a poesia de protesto diretamente, em que ele não só não entra, mas ele sai de si próprio e procura, vamos dizer, esbofetear a cara, né, da ideologia dominante, né? O mito, a sátira, a poesia lírica, a poesia religiosa mística, quando também a saída para o transcendente, porque o imanente é insuportável, então através realmente de uma poesia oração, sai-se de si própria à procura do transcendente. Depende evidentemente das direções espirituais de cada um, mas todas essas formas ainda me parecem, poesia resistência. Essa foi a primeira ideia dos anos 70. Com o tempo eu fiquei assim meio preocupado em que eu estivesse levando, vamos dizer, para um excesso, uma visão idealista mesmo, né? Aliás, alguns colegas meus marxistas de profissão em carteirinha me diziam: não pode ser isso, Boas, você está dizendo que a poesia é forma de resistência? Você vai alienar as pessoas, né? Elas vão pensar que basta fazer poesia para resistir, né? É muito pouco, né? Então,
embora eu não concordasse com a linguagem um pouco tosca desses meus críticos, né, não deixava de pensar que havia um risco de colocar na literatura e na poesia, de onerar a literatura e a poesia, né, com certos atributos que não lhe são próprios, né. A poesia, se ela tem que despertar sentimentos revolucionários, ou a ficção, ela o fará de uma maneira interna, imanente, através do jogo das imagens, ou dos conflitos entre os personagens no romance, mas não de uma maneira, vamos dizer, voluntária e pragmática. Croce dizia que a vontade, é impossível fazer poesia com vontade. Ele dizia isso, quem tem vontade faz poesia feia, ele diz, né? Uma das formas dele bruto, ele dizia. Uma das formas do bruto, do feio, é a poesia voluntariosa. Quero fazer poesia proletária, vou fazer, né? Quem tem isso certamente fará o que o Croce chamava uma das formas do feio, porque a vontade não deve entrar. Essa vontade, que é própria da ação, não é a qualidade fundamental do poeta. Realmente ele tem que se entregar realmente à intuição, à memória, ao sentimento, à música interior, enfim, as várias modulações possíveis que a poesia tem. Então, o exercício pragmático da vontade geralmente é um mau conselheiro para o poeta, sempre segundo a visão crociana. Então, essa primeira visão que eu tive, e que eu de alguma maneira hoje relativizo, mas não nego, mas relativizo a ideia de que a poesia é uma forma de resistência, né? Eu acho que ela deve ser entendida nos seus limites, mas nos seus limites ela diz muito. É preciso dar todo o espaço possível a essa resistência. Só que não se pode cair na ilusão, né, de uma transformação, que, como as pessoas dizem, nada será como antes. Depois que eu escrevi aquele poema, o mundo mudou, né? Nada será como antes. Eu acho que isso é uma ilusão meio de onipotência de que a gente deve, vamos dizer, se precaver. Mas, então esse foi o primeiro momento. Não voltarei a ele, está nesse livro, com os defeitos e as qualidades que ele possam ter. Mais recentemente, né, eu achei que eu devia enfrentar o tema da ideologia e entender realmente o que é isso, porque a todo momento a palavra é usada. E é curioso que ela é usada pelos amigos e pelos inimigos, né? Então, por exemplo, uma pessoa de formação de esquerda, um marxista, ou em torno, né, do pensamento dialético, considera ideologia, diz que ideologia o pensamento oposto, burguês, conservador e assim por diante, né? Então, identifica a ideologia exatamente nessas formas do poder. É o mais comum, mas também o contrário é verdadeiro. Eu vejo muitas pessoas de formação reacionária, né, abertamente reacionária, que quando alguém fala do ponto de vista marxista, fala, isso é ideologia da sua parte, né? Isso não é ciência, é ideologia. Então a palavra ideologia, coitada, ela serve para caracterizar o oposto dos dois lados, né? Então isso eu acho que é uma forma de confusão, é uma confusão semântica, e nós devemos tomar cuidado, né, com as palavras. Aprendi com o João Alexandre Barbosa, as palavras são fundamentais, são importantes, devemos ouvi-las e dar a elas um sentido preciso, não é? E então saber qual é o leque das suas conotações, né? E não assim usá-las de maneira confusa, né? E Jacobson também, já que estamos nesse campo, né, do velho estruturalismo, também dizia que a poesia ela limpava a palavra, ela dava, vamos dizer, um máximo de beleza e de significado às palavras. De qualquer maneira, voltamos à necessidade da definição. Não há, então, o resultado, vamos dizer, mais próximo daquilo a que eu cheguei, vou dizer lugares comuns, mas enfim, vão ser Chiaruso, né? Porque eu vou ter que dizer os lugares comuns, mas é preciso começar por aí. Há duas, logo de início eu verifiquei que essa palavra ideologia, ela, de alguma maneira, pode ser usada com um significado descritivo apenas, isto é, um significado didático, e não valorativo, né? Eu posso falar da ideologia do iluminismo, da ideologia da Revolução Francesa, da ideologia do evolucionismo, da ideologia do antigo regime, assim de uma maneira descritiva. Isto é, ela é caracterizada por tais e tais notas, né, semânticas. Isto é o sentido historicista da palavra. O começo dessa visão, segundo a qual cada época ou cada região geográfica histórica, cada época cultural
tem o seu complexo de ideias e valores. Isto é o coração do historicismo. O historicismo que começa a ser desenvolvido de maneira sistemática no fim do século XIX, quase eu ia dizer no fim do século passado, eu lembrei que a gente não pode mais dizer século passado pelo século XIX. Então, de tantos anos eu falei século passado pelo XIX, agora tem que me policiar, né? Enfim, o século XIX, né? No final do século XIX, começa realmente a aparecer uma ciência histórica, através sobretudo de Dilthey, pensador alemão extraordinário, no final do século XIX, começo do século XX, que procura definir os estilos de época. Depois isso virou lugar comum, né? Todas as histórias literárias, todas as histórias culturais, elas adotam esse princípio. A por exemplo, a história do Carpo, a imensa história do Carpo, ela é toda dividida em períodos, e esses períodos têm nomes, que não são nomes aleatórios, né? Quando se fala em Renascença, Barroco, Arcádia, né? Ilustração, Romantismo, pensa-se em quê? Em estilos de época. A expressão estilos de época é muito forte. Ela começa na crítica das artes visuais, né? Em que a coisa parece muito mais evidente e forte, né? Sabe o que é uma coisa do Renascimento, do pré-Renascimento, do Renascimento tardio, do maneirismo, do Barroco? Tudo isso é um conjunto de estilemas e características estilísticas inegáveis. Nós não podemos negar que em determinada época engendrou, né, por motivos vários, um estilo. E esses estilos depois passaram por epígonos, pelos seus repetidores, e às vezes se alongaram, né? Então, quando a gente fala em estilo clássico, por exemplo, a palavra clássico tem uma grande elasticidade, né? O clássico pode começar do Renascimento italiano, quando realmente se descobriram os textos gregos e latinos e começaram a ser traduzidos, e ir até o final do século XVIII, em plena Revolução Francesa, em que o classicismo greco-latino entrou em moda, e até Napoleão, até a época napoleônica, o clássico é um neoclássico, é um clássico repetido, mas a gente percebe a força, né, quase retórica desses modelos, né? Napoleão levou ao ridículo extremo o seu desejo de ser clássico, né? Quando ele desejou ser imperador, coroado imperador, ele escolheu a igreja central, Notre-Dame, né? Que onde eram coroados alguns imperadores, em Reims e Notre-Dame. Então ele quis ser coroado em Notre-Dame. Chamou o Papa, que estava preso em Fontainebleau, que ele prendeu o Papa lá especialmente para poder coroá-lo, né? Quando chegou lá, na hora que o Papa ia realmente colocar a coroa sobre ele mesmo pegou a coroa e pôs na cabeça. Por exemplo, é o máximo de narcisismo onipotente. Ele mesmo colocou na cabeça. Muito bem. Nós temos quadros, né? Os quadros que mostram o Louvre, o célebre quadro de Géricault, e há vários quadros da sagração de Napoleão. Agora a gente olha para aquele quadro e fala: quem conhece a Notre-Dame, que é uma catedral gótica, né? Nua, como todas as catedrais góticas, aquela beleza espantosa e nua do gótico, ele fala: mas onde está? A gente olha para o fundo, os fundos, não está Napoleão, está aqui a imperatriz, estão os nobres todos, né? Enfim, está toda a corte. A gente vê o fundo e vê assim não vê o gótico. Você não vê, ele mandou tapar tudo. Napoleão não quis que na hora da sua coroação se visse que ele estava sendo coroado com uma catedral gótica. Ele achava o gótico de mau gosto. Então era preciso que houvesse painéis neoclássicos e clássicos em torno dele. Quer dizer, realmente uma estupidez napoleônica, né? Impedir, fenomenal, né? Impedir que o gótico aparecesse. Porque, vejam, até Napoleão foi, se eu não me engano, em 1804, né? Que foi coroado, até o comecinho do século XIX, ainda permanecia um gosto. Então, o classicismo é uma coisa assim, elástica, que se estende por séculos. Depois a gente vai começar a estudar os vários momentos, gerações, verifica que não havia absolutamente unidade, houve fraturas, né? Houve o Renascimento, o pré-Renascimento, o Renascimento no seu apogeu, por volta de 1500, depois nós temos o maneirismo, o tardo Renascimento, como os italianos, o maneirismo, o barroco, né? E depois nós temos o rococó, finalmente a ilustração arcádica e o neoclássico. Bom, essa apresentação que eu estou fazendo a vocês, tão didática, remete à ideia de que existem estilos de época. Isto não era antes do historicismo, não se estudava assim, né? Quer dizer, a historiografia clássica, a historiografia até o século XVIII, ela tinha modelos supremos, né? E dos quais
poderia haver decadência ou imitação. É claro que os modelos supremos eram os modelos greco-romanos. Esta ideia de que mudam os estilos, né? Cada época tem seu estilo, cada contexto tem seu estilo, é uma ideia romântica, né? Romântica, mas que foi assim solidificada por Dilthey e pelos vários historiadores da cultura que começaram a estudar com uma erudição espantosa, como foi a erudição alemã no período de Weimar, começaram a estudar minuciosamente as características de cada período. Ora, para essa aplicação, o termo ideologia, pode-se falar em ideologia clássica, ideologia romântica, mas ele não convém, né, para o segundo significado da palavra. Eu acredito que para esse primeiro significado, para essa primeira acepção, a palavra mais correta seria ideário. Né? Nós temos um ideário clássico, um ideário barroco, é um conjunto de ideias, de valores, né, e que se exprimem, muitas vezes até em formas religiosas. Existe uma religiosidade, existe uma iconografia religiosa renascentista, que é muito diferente da iconografia religiosa barroca, né, ou da iconografia religiosa romântica. Isto é, esse ideário, esses valores, esse gosto informam toda a cultura de um certo momento. Isso é verdadeiro, não se pode negar. E o que o historicismo leva ao extremo é o respeito aos contextos. Isto é, você não pode hoje julgar, né, um poeta porque ele foi, vamos dizer, fiel à retórica do seu tempo, o que foi muito próprio do romantismo e do próprio modernismo, né? Do modernismo polêmico. Julgar de uma maneira assim depreciativa poetas porque eles escreveram, né, segundo as normas da retórica do seu tempo. O historicismo é muito isento. Ele não julga, ele descreve. Eu acho que é um passo muito importante. Agora, esse é o mérito do historicismo. O mérito do historicismo que as faculdades repetem infinitamente. Virou jargão escolar. Não se pode abrir qualquer história literária, né, ou história de artes, de qualquer autor que seja, em que não haja, vamos dizer, o uso dessas palavras que são conotadas cronologicamente e formalmente. Ora, o mérito do historicismo é esse. Agora, ele tem também os defeitos das suas qualidades. Você dizer que cada época tem o seu estilo, né? Explicar sempre o autor pela sua época e pelo que a gente chama de estilo de época, dá a esses conceitos, barroco, romantismo, uma homogeneidade falsa, uma pseudo-unidade, porque o historicismo puro tem dificuldade de lidar com as fraturas internas, com as tensões que todos os períodos apresentam. Basta a gente chegar pertinho de um autor, de uma obra, a gente perceber as fraturas, as tensões com os estilos dominantes na própria época. Parece incrível que, por exemplo, no comecinho do século XVI, em Florença, você tenha o estilo duro, terrestre, quase diria mundano de Maquiavel, que cada palavra tem um peso, uma força, né? Aquele desejo, vamos dizer, de penetrar a fundo no universo do poder, como por acaso ele fundou a ciência da política, né? Mostrando que ele chamava la verità effettuale della cosa, que é preciso estudar efetivamente como as coisas acontecerem. Então ele tinha, vamos dizer, paixão, e essa paixão acabava justificando tudo, né? Ele justificava a violência, né, na medida em que a violência fazia parte do jogo do poder e conservação do Estado. E no mesmo século, no mesmo período, no mesmo contexto, você tem os textos de Savonarola, né, frade dominicano, né, que foi queimado depois na praça principal de Roma. Por quê? Porque Savonarola contestava abertamente essa visão realista, que ele achava que era um anticristo, né, pela qual o poder valia tudo, e ele então enfrentou os Médicis, e como tal ele foi então condenado, porque o Papa da época era da família Médicis, então ele perdeu assim, o prestígio no momento em que ele quis enfrentar aquele poder de que Maquiavel era, vamos dizer, o arauto. Então você lê os dois, né? Você vê o fundador da ciência política com realismo extremo, cruel, e o outro que queria efetivamente voltar às comunidades religiosas medievais, uma utopia, claro, não era mais voltar, porque o mundo já tinha se transformado das comunas burguesas. Ele queria voltar às comunidades, velhas comunidades monacais,
Ele queria que o luxo fosse destruído. Ele chamava as crianças e dizia: vão para as casas dos seus pais, tragam as joias, vamos queimar tudo aqui na praça pública. Imagina o ódio que ele produziu na burguesia florentina, e as crianças todas iam atrás dele, né? Porque ele era carismático. Então vocês veem, no mesmo momento, vocês têm pessoas diferentes. Não só pessoas, os estilos de pensar e escrever diferentes. Então, o historicismo tem também os seus limites, porque a concepção que ele tem de ideário é, em geral, homogênea. Só com o tempo é que o historicismo vai dialetizar-se. Mas, por exemplo, um grande historicista francês, cuja história da literatura eu acho preciosa, que é Gustave Lanson. Eu li muito Gustave Lanson, aprendi muito na história da literatura francesa dele. Foi escrita no final do século XIX. Eu acho notável, né, como construção e como apresentação dos grandes autores franceses. Até hoje é um guia. No entanto, às vezes ele não sabe nem onde colocar os autores. Tem alguns que são os attardés, como os retardados, né? Aqueles que chegaram tarde, né? E outros que são deslocados, porque disseram antes coisas. Ele não podia entender que um autor, fora do seu tempo, repetisse coisas de tempos anteriores, né? Ele achava que isso era um retardado, né? E também não podia entender como um autor dissesse coisas e de modos de dizer que só na geração seguinte é que iriam aparecer e solidificar-se. Então, em Baudelaire, para ele era um enigma. Ele entendia bem, né, como que um escritor de formação tão profundamente romântica, admirador absoluto de Victor Hugo, pudesse escrever coisas que depois os realistas, os simbolistas, efetivamente é que iriam imitar e louvar. Quer dizer, isso atrapalhava o historicismo. O historicismo tem esses limites, mas são os defeitos das suas qualidades. Na medida em que ele procura fazer o levantamento das características de uma época, eu acho que é um momento feliz que nós podemos ignorar, mas temos que conhecer os seus limites. Essa é a primeira visão, então. É a visão da ideologia, segundo a qual cada época tem, vamos dizer, os seus modos de pensar. E nós temos que respeitá-los, reescrevê-los, não devemos julgá-los anacronicamente. A segunda maneira de definir ideologia é radicalmente oposta à do historicismo. Quem leu Walter Benjamin, tão em moda, né, nos últimos anos, né, não precisa ter um autor assim tão extremamente complexo, basta a leitura dos dos textos clássicos marxistas, né, desde a ideologia alemã, que é o primeiro livro, o primeiro texto, né, em 1843, em que Marx e Engels procuram definir a palavra de uma maneira totalmente nova, e que inaugura uma maneira de perceber essa palavra não historicista, uma palavra de uma maneira denunciadora, uma maneira polêmica. Vejam que a ciência que deflui da obra de Marx e de Engels não é uma ciência descritiva, apesar de eles serem grandes estudiosos da história. Todo mundo sabe o quanto que Marx estudou nas bibliotecas de Londres, enfim, ele tinha um conhecimento, um acervo histórico extraordinário na cabeça. Apesar disso, o pensamento dele, a definição de ideologia, não é historicista, porque ele se rebela contra o que ele considerava a ideologia dominante na Alemanha na época e depois nos demais países todos, né, à medida que ele foi conhecendo e pregando, né, a sua visão socialista. E já em Marx e Engels, na ideologia alemã e depois no Capital, de uma maneira mais refinada e mais assim diferenciada, a palavra ideologia aparece sempre como mistificação. A ideologia é racionalização por parte da classe dominante, né? Racionalização por parte da classe dominante dos seus interesses, né, próprios, que aparecem como universais. Ou seja, os interesses da burguesia ou da classe dominante, qualquer que seja ela, naturalmente no caso particular era a burguesia que interessava. Os interesses da burguesia são universalizados, racionalizados em uma prosa que lhes dá assim um conteúdo natural. É assim. As classes são diferentes, é assim, sempre assim. Com as pessoas que chegam para mim e dizem assim: por que lutar? Sempre haverá pobres e ricos, para quê, né? É da natureza mesmo, né? Até o Rui Barbosa, que o Barbosa me perdoe lá onde ele está, né? O Rui Barbosa dizia: veja, os 5 dedos da mão são diferentes. A natureza já mostrou que é tudo diferente, não é verdade? Então, o que fazer, não é? Vamos aceitar, né? Talvez paliar um pouco, mas aceitar. A natureza é feita de diferenças.
sem dúvida nenhuma, a natureza tem diferenças e dependências e subordinações, não tenho a menor dúvida. Agora, que a sociedade deva moldar-se sobre essas diferenças naturais e torná-las perpétuas, né? E torná-las assim quase metafísicas, né? Ontológicas, é assim, cada classe tem a sua formação, seu destino, seu lugar no mundo, né? E isso depois aplicado às raças, né? Se tornou uma coisa particularmente feroz, né? Com o racismo, né? No final do século XIX, depois do que a gente sabe do século XX, com o fascismo, o nazismo, né? Enfim, tudo isso vem da ideia, segundo Marx, né? Acho muito abrangente o ponto de vista de Marx, né? É generalizar, considerar como natural, naturalizar, e considerar como universal, universalizar, e considerar como racional, racionalizar aquelas diferenças que são próprias da sociedade conservadora burguesa, né? E que, portanto, devem ser aceitas, né? como verdadeiros dogmas, né? Bom, o liberalismo do século XIX, sobretudo da primeira parte do século XIX, que eu estudei mais de perto, a dialética da colonização, eu estudei mais de perto o liberalismo da primeira metade do século XIX, que foi aquele que foi implantado no Brasil desde a Constituição outorgada por Dom Pedro I, em 1824. A Constituição Liberal brasileira, primeiro houve uma Assembleia Constituinte, mas Dom Pedro se irritou muito depressa e dissolveu-a, né? E aí, então, ele chamou alguns sábios, né? Aliás, alguns ligados a alguns deputados, e pediu que fizessem uma Constituição brasileira que desse, naturalmente, mais força ao chamado poder moderador, que era o poder imperial. E esses intelectuais foram à fonte francesa imediata, que era a Constituição de 1814, feita por Benjamin Constant, né, que foi usada na França praticamente quase todo o século XIX. Constituição liberal, né, que desde o início considera a propriedade sagrada, né? Acha que para votar é preciso a pessoa ter recursos, né? A ideia da votação censitária, quem tinha 100 francos, 200 francos, podia votar e ser votado, quem não tinha. Tudo isso foi copiado literalmente, né? Na Constituição de 1824. Então isso é o liberalismo nosso, da primeira metade. Como esse liberalismo coabitou com a escravidão, então ficou assim um nó ideológico, né? Nossa cabeça moderna, contemporânea. Como é possível que uma Constituição liberal não diga uma palavra sobre a escravidão? Ela omite a palavra escravidão. Mas a francesa também omitia. Quer dizer, nós não somos assim, não é apanágio nosso, né? Esse fato de o liberalismo misturar-se com a escravidão. Então eu fui estudar um pouco mais coisas que eram óbvias que eu não sabia. Por exemplo, que a escravidão nas colônias francesas, Guadalupe, Martinica, a Guiana, a escravidão, ela foi abolida pela Revolução Francesa. Uma noite de uma convenção em 1794, houve a proposta, os radicais, né, da convenção, de abolir a escravidão no Haiti e nos países, nas colônias. Havia 250 mil escravos nas colônias africanas, as colônias antilhanas, e a África depois do Senegal, mas sobretudo antilhanas. Foi abolida. Muito bem. Isso foi um encontro feliz, histórico, entre a Revolução Francesa, vamos dizer, a ideia extrema de liberdade, de igualdade, e o encontro disto com os interesses, um choque com os interesses dos colonos. Mas foi abolida. Muito bem. 8 anos depois, 1802, Napoleão, o mesmo Napoleão que nós vimos há pouco tempo lá, em Trajes Infelizes, Napoleão restabelece a escravidão. Dizem que porque tinha se casado com uma crioula, que era Josefina. Outros dizem que os lobbies dos colonos, de tal maneira, né, pressionaram Napoleão, ele restabeleceu, dizendo que a situação devia ser como era antes da Revolução Francesa. E aquilo se tornou lei. E essa lei durou quase 50 anos. Curioso, né? Só com a Revolução de 48, só a Revolução de 1848 em Paris, é que aboliu de fato a escravidão nas colônias. Então, durante toda a primeira metade do século XIX, a escravidão e liberalismo coincidiram plenamente na mentalidade oficial francesa. Então,
Isso não que me tenha consolado muito, né? Pelo fato de que no Brasil também aconteceu a mesma coisa, né? No Brasil, a escravidão continuou. A escravidão no Brasil era muito mais estrutural do que na França, né? Embora fosse nas colônias. Mas isso nos mostra o quê? Nos mostra que existe a palavra ideologia, no caso, deve ser entendida na segunda acepção. A ideologia liberal da primeira metade do século XIX conviveu com a escravidão. Conviveu aqui no Brasil, nós sabemos disso, né, pela própria história, e conviveu também no cerne da política francesa, porque as colônias eram consideradas necessárias, e a escravidão também necessária. A própria Inglaterra depois apareceu como a rainha dos mares, né, perseguindo todos os navios que levavam escravos, né? Ela só aboliu a escravidão nas suas colônias completamente em 1838. Então, ao mesmo tempo que ela perseguia os navios brasileiros que traziam escravos da África, nessa época, ela conservava em vários pontos a escravidão, né? E depois da escravidão, quando ela aboliu a escravidão em 1988, ela deu para os proprietários de 6 a 8 anos ainda de lambuja, né? Eles podiam ficar com os escravos, etc., para ver de adaptação, né? Que a liberdade eles podiam interpretar mal a liberdade, não queriam mais trabalhar, que seria triste, né? Se eles não queriam mais trabalhar naquelas fazendas. Então houve, vamos dizer, mais uns 8 anos, período chamado de aprendizado, que eles iam aprender a ser livres, né? Mas enquanto não podiam ser livres, continuavam escravos, pelo menos materialmente, se não formalmente. Então, tudo isso Marx sabia muito bem, né? Analisando a política inglesa, a política francesa, e já o operariado, que naquela época estava crescendo, o operariado que trabalhava em 10, 15, 16 horas, as crianças trabalhavam, enfim, aquilo tudo que Engels estudou muito bem em Manchester, quando ele fez uma análise da situação operária inglesa. Então, esse segundo sentido é o sentido que nos ficou mais próximo, né? Ao sentido ao qual toda formação social tem uma ideologia dominante, e agora é que vem para nós, né, o nó. A ideologia dominante, evidentemente, é a ideologia, no caso, burguesa. Mas para Marx e Engels, essa ideologia acabava sendo também introjetada na classe dominada. Então a famosa frase, a ideologia dominante, né, a ideologia de um povo é a ideologia dominante naquela fase histórica. Ora, aqui as coisas, para mim, começavam a ficar complicadas, porque se eu aceitava, pelo próprio bom senso, né, de que o segundo significado da palavra ideologia, esse político forte, era o significado melhor, então, como entender as manifestações contrárias? Porque houve rebeldia dos escravos nas colônias, houve rebeldia dos proletários, e cada vez mais houve os movimentos, vamos dizer, contra-ideológicos. Então, a ideia, eu precisei relativizar e dialetizar a própria expressão marxista, segundo a qual a ideologia de uma nação é a ideologia dominante. Não é bem verdade isso. É possível que ele tivesse exemplos históricos que abonassem essa tese, mas a história vai nos mostrando que há, assim como na história cultural, aquilo ali de antes, falando de Dilthey e dos grandes movimentos literários, existem fraturas, existem oposições, contradições, incertezas, que pareciam exceções, que depois vão ser dinamizadas nos períodos seguintes, assim também na história política, e talvez mais ainda na história do poder, na história política, existe o quê? Um momento da rebeldia, que pode ficar latente, muito tempo ficar latente, né? No período em que depois vai explodir no período seguinte. Vejam o caso de Rousseau, né? Rousseau, no final da vida, nos anos 70 do século 1770, Rousseau morreu em 1778. Então, nos anos anteriores, Rousseau foi muito perseguido, né? Já na velhice, né? Na velhice. Ele foi perseguido porque sobretudo os textos do Emílio, eram textos que pareceram assim heréticos, né? Ele tinha, vamos dizer, uma admiração profunda pela figura de Jesus Cristo, né? É um sentimento muito profundo, de amor mesmo à figura de Cristo. Mas ele não aceitava a chamada religião revelada. Ele propunha uma religião natural, do sentimento. Isso aparece na Profissão de Fé do Vigário de Savoia.
que é um dos textos mais lindos que eu conheço do século XVIII, de uma religião natural, assim, cheia de paixão, cheia de consciência. Muito bem, ele colocou esse texto dentro do Emílio, que é um tratado de educação. Ele achava que a educação religiosa devia ser a última que chegasse ao adolescente. Então ele mostra tudo a educação ideal de uma criança, de um adolescente, e no final é a educação para a religião e para o casamento. Ele deixa no final, quando o menino se casa finalmente. Mas enquanto isso não acontece, ele vai dando os passos da educação natural. Esse texto dele, que talvez seja o texto mais religioso que tenha sido escrito no século XVIII, né, que foi um século, vamos dizer, meio agnóstico, né, dos enciclopedistas, esse texto foi considerado assim infame, herético, e a Universidade de Paris, que era dominada pelos jesuítas, mandou queimar o livro de Rousseau. Foi queimado em praça pública, já no século XVIII, na segunda metade do século XVIII. Depois que Voltaire tinha escrito, Diderot tinha escrito, D'Alembert tinha escrito, a enciclopédia tinha sido publicada, a Universidade de Paris tinha esse poder. Ela era um feudo, né, clerical, mandou queimar. Muito bem. Aí então, depois que foi queimado o livro, Rousseau foi aconselhado a fugir de Paris. O ambiente não estava propício para ele, podia ser preso a qualquer momento, né? Ele fugiu para Genebra, terra dele, né? Terra dele, e onde havia maior liberdade. Pois não, os pastores protestantes de Genebra mandaram queimar também o livro dele. Aí ele fugiu para um lugar perto de Berne, no lago de Brienne. Isso está nas Rêveries da Promenade Solitaire, nos passeios. Lindo livro dele, foi o último livro que ele escreveu, que são os passeios, né? As Rêveries, né? Os devaneios, né? de um passeador solitário, de um caminhante solitário, em que ele está assim no lago. Finalmente ele conseguia ficar num lugar tranquilo. Pela primeira vez ele usa a palavra romantique. Ele diz que o lago é romântico, né? Começa então a tradição da pintura suíça, da pintura dentro da literatura, né? Mas o mito dos Alpes, né? como romântico por excelência. Bom, ele escreve isso lá. E ele vai para uma cidadezinha pequenininha chamada Moutier, na Suíça, né? Falou, aqui eu estou sossegado, fala, né? Esse lugar, né? Porque aí a populaça, enfurecida por alguns pastores, começa a apedrejar a casa dele. A gente lê nas confissões, fica apavorado. As confissões dele, de repente ele pedra para todo lado, quebrando janela, ele se esconde, né? Não sabe o que fazer realmente. Aí depois ele foge para a Inglaterra, onde ele é aceito por Hume, com o qual também se entende logo. Então, Rousseau realmente teve uma velhice muito desastrada e infeliz. Bom, muito bem, morreu em 78. 15 anos depois, esse homem que foi apedrejado, né, queimado em praça pública a sua obra, ele é levado ao Panteão por Robespierre. Né? Robespierre considera Rousseau o grande precursor da Revolução Francesa e exige que se tire o túmulo, né, o cadáver de Rousseau. Eu estava em Paris nessa época e foi colocado no Panteão, onde está até hoje. Então vocês vejam, eis um exemplo muito a ser estudado, né? De ideologia e contra-ideologia. Quer dizer, Rousseau enfrentou, talvez com uma certa inocência, né? Porque ele não fazia por mal as coisas, né? Certamente ele fazia porque ele tinha um espírito assim parece meio infantil às vezes, né? De fazer deslumbrado as coisas, ele não podia imaginar a fúria dos seus opositores. Então ele escreve várias coisas que irritaram profundamente a monarquia francesa, no contrato social, mas sobretudo irritaram o clero, né, que tinha muito poder na França ainda, que tinha uma ideologia dominante, né, eles podem imaginar qual fosse. E ele escreve, né, não assim com a finalidade específica de irritar ninguém, porque ele fica, depois que acontece isso, ele fala, mas é impossível, eles não entenderam realmente, né? Eu queria o melhor bem da humanidade. Ele diz isso, ele se defende sempre muito, né? Mostrando que ele não podia imaginar, né? Ele acha que foi um complô que fizeram contra ele, e Voltaire, ele achava que estava no meio. Voltaire era muito maldosinho, né? Então ele achava que Voltaire pediu até a condenação dele. Voltaire, vejam só, né? O campeão da tolerância não era intolerante. Ele pediu a condenação, dizendo que o Rousseau não podia ter escrito o Emílio, porque ele tinha colocado os 5 filhos dele na roda, né? Rousseau, à medida que os filhos iam nascendo, ele colocava nos travaux publics, né? Ele mesmo não criou nenhum dos 5 filhos, né? Ele se justificou muito, dizendo que foi melhor assim, que eles seriam muito alfangatés, eles seriam muito assim estragados na família da mulher dele, né? Então, para livrar da família da mulher dele, né? Enfim, a gente
que essa é uma racionalização espantosa. Ele deixa 5, né, dizendo que pode ser que ele tenha errado, mas foi por boa intenção. Ele achava que aqueles 5 eles seriam lavradores, ficando juntos nos Republic, eles seriam lavradores, eles seriam artífices, né? Em vez de vivessem em torno da corte, bajulando todo mundo, como ele vivia em Paris, eles seriam uma vida muito mais sadia, né, do que na casa dele. Bom, falar que seja. O fato é que Voltaire, nesse final, Voltaire estava muito azedo com ele, ele achou que, além de tudo, Rousseau devia ser condenado por ter sido um pai assim degenerado, né, que tinha se libertado dos filhos dessa maneira, né? Como é que ele escreveu um tratado de educação, né? Acho que é por isso mesmo, né? Ele escreveu que não tem filhos, né? Não cuidou dos filhos, não ficou querendo tratar sobre educação. Bom, mas enfim, o que eu quero dizer é que Rousseau representou, consciente ou inconscientemente, deixando de lado os acidentes biográficos, uma força, uma tremenda força contra-ideológica no fim do antigo regime. E as suas ideias passaram depois a ser mestras para a convenção, aquela mesma convenção que proclamou a República e que liberou os escravos, sempre baseados em textos igualitários de Rousseau. Então, aqui estamos voltando ao segundo conceito de ideologia, né? O conceito de ideologia marxista me parece assim uma grande revolução epistemológica. Quer dizer, é muito difícil você subtrair-se a ideia, passar por um jornal, né? Abre jornais, vê as segundas páginas dos jornais, né? Você resuma a ideologia da primeira última linha, né? Percebe então que há lá defesas escamoteadas de interesses, né? Sempre em nome do bom senso, em nome da racionalidade, porque, como dizia La Rochefoucauld, o vício, né, precisa parecer virtude, que é uma homenagem que ele presta à virtude, né? O vício, o erro tem que ter ar de verdade. Para homenagear, tanto a verdade exige que a gente a homenageie, e a virtude, que o vício então põe a máscara e põe de virtuoso. Então assim faz a ideologia, sempre ela aparece de uma maneira racional, sensata, as coisas são assim mesmo, né? E quem se opõe realmente é um insensato. Então essa visão da ideologia como algo mistificante me parece muito válida, porque continua sendo hoje, nos tempos do neoliberalismo, enfim, tudo que a gente viu há até bem pouco tempo, as justificativas todas eram justificativas que nada mais serviam senão de máscaras para interesses inconfessáveis, interesses particularistas. Talvez possamos semanticamente dizer isso. A ideologia universaliza como verdade universal o que é interesse particular, né? Acho que talvez essa fosse uma boa definição dentro do espírito marxista, né? Ela universaliza, considera como interesse universal o que é interesse particularista. Então ela não é interessada, ela é interesseira, né? É uma visão interesseira das coisas. No entanto, né, na medida em que que eu ia estudando, não só a história do Brasil, a história universal, né, e a história da cultura, me parecia incompleto, né? Incompleto esse significado, essa excepção marxista, na medida em que ela considerava que a ideologia, como tal, é uma espécie de mancha de óleo. É verdade que o dominado pensa como dominante. Isso é verdade, né? Ele introjeta a ideia até da sua própria inferioridade. Quer dizer, isso também é verdadeiro, mas isso não é absoluto, né? É verdadeiro, mas não absoluto. Existe dentro dos oprimidos uma capacidade, às vezes de uma forma que nos parece irracional, emotiva e passional, de dizer não àquilo que o oprime. Então não é verdade que a ideologia dominante seja assim hegemônica e homogênea. Será hegemônica à medida que ela é mais forte, mas ela não é homogênea. Existem as possibilidades de oposição, que pode ser tanto uma oposição abertamente política, como uma oposição cultural, como uma oposição no mundo dos costumes, no mundo dos valores, e assim por diante. Então, essa segunda, teria que ser repensado isso. Agora vocês vão dizer, bom, e a literatura, professor, onde é que vai parar, né? Que agora o senhor falou de política, né? Então, quando eu penso, então, em que todo esse arsenal, né, de ideias, né, possa ser endereçado, encaminhado para a análise literária, para a interpretação literária, que é o que a gente fez a vida inteira, né? Muitos de vocês talvez estejam fazendo, como professores, como leitores de poesia, como leitores de ficção, né?
me parece que ficou de pé até o presente momento, né? Eu vou recorrer agora a um marxista clássico, que é Lukács. Lukács sempre é mostrado como aquele que ficou muito rente ao marxismo, até chegar a formas do que a gente chama de marxismo vulgar, etc. É um autor de altos e baixos. Não é o momento aqui de ajuizar essa obra portentosa dele, que às vezes tem intuições luminosas e às vezes tem fórmulas pesadas, deterministas, que eu a mim mesmo assim, rejeito algumas formas deterministas de pensar. Mas vamos, num caso particular que nos interessa, Lukács diz duas coisas que eu acho que podem ser pensadas em um discurso sobre literatura e ideologia, ou literatura e contra-ideologia. A primeira é aquela que talvez mais choque aqueles que fazem o que a gente chama de sociologismo vulgar, né? Aqueles que pegam um autor, né, e o colocam, né, num certo esquema de classe, ou então vão ver os personagens de um romance e rotulam os personagens, né, tipologicamente, né, conforme a sua classe, e julgam que todos os comportamentos ali trabalhados, né, pelo autor possam remeter aos interesses das classes respectivas. Esse tipo de sociologia reducionista, né, não pode apelar para o pensamento de Lukács, porque Lukács diz o seguinte: não existe, uma coisa parece muito forte, não existe ideologia, não se pode falar em ideologia de um autor só. Quer dizer, não é possível, segundo ele, a ideologia para ele é algo que interessa a uma classe grande, quer dizer, que interessa a muitas pessoas, ou então um grupo forte e coeso que produziu um pensamento, né, justificativo da sua posição. Então, para grupos assim, a palavra ideologia calha perfeitamente. Podemos dizer que há uma ideologia dos ruralistas, a gente pode dizer, né? Sem dúvida, basta ver os debates aí do Código Florestal. Uma ideologia ruralista existe, né? E uma contra-ideologia ambientalista. Isso está acontecendo sob os nossos olhos, né? Quer dizer, aqueles que defendem o desmatamento e racionalizam como se fosse uma necessidade geral do país, quando é uma necessidade particular de alguns fazendeiros, né? Então, as pessoas ficaram arrastadas por isso. A gente vê a votação de chorar. Foi a votação no Congresso, 400 e tantos favoráveis à emenda Aldo Rebelo, e só 63. Aliás, eu até escolhi, peguei esses 63 nomes e coloquei assim mesmo. São 63 cavaleiros, né, do Santo Graal contra as bestas do Apocalipse. Porque eram 63 que votaram, né, contra a emenda. Eu falei, ainda bem, né, 63, né, em 400 contra 400 e tanto, mas, enfim, aí foi ideologia contra ideologia evidentes, né. Então, existe isso, claro, existe isso e as defesas. Agora, segundo Lukács, está no último livro dele, é um livro difícil, muito difícil, que é a Ontologia do Ser Social. Eu conheço apenas a edição italiana, né? Não sei se foi traduzido para o português na sua inteireza, a Ontologia do Ser Social. Nesse livro, eu li com mais cuidado essa parte de ideologia, e que ele deixa muito claro, que repete também bastante, que não se pode falar da ideologia de um só autor. A gente vai cometer erros graves, né? E quanto maior é o autor, ele está pensando principalmente em Dostoiévski, né? Dostoiévski, no período stalinista inicial, foi condenado, claro, ele falava da Santa Rússia, era um homem que era considerado totalmente reacionário, né? Que queria voltar a tempos medievais, mas depois não dava, né? Não era possível afastar Dostoiévski, né, da literatura russa. Aí começaram a chegar mais perto, mais perto, mais perto. Quase virou um líder comunista, segundo a Vulgata marxista, porque não era possível, né, negar. Né? Então, depois desses erros palmares, grosseiros, feitos não só lá, mas também lá, o que aconteceu? Lukács remeditou tudo isso como uma espécie de maître à penser, que ele era mestre do pensamento marxista, né, sobretudo na região do leste europeu. Ele não se deve fazer análise ideológica, isto é, não se deve fazer análise, interpretação e juízo. A palavra mais exata não é nem análise nem interpretação. Não se deve fazer um ajuizamento ideológico direto de nenhum grande autor, porque todo grande autor, né, traz dentro de si, dentro do seu imaginário, dentro da sua memória, dentro da sua sensibilidade, vários patamares
ideológicos. Ele está voltado para o passado, que ele pode idealizar, voltado para o futuro, que seria a sua utopia. Então, ele vive tempos diferentes, né? Tempo da memória, tempo da observação, tempo da intuição. Esses tempos todos não podem ser marcados ideologicamente, porque senão um autor seria ao mesmo tempo saudosista e revolucionário. Então, é muito complicado, mais do que complicado, é inadequado você fazer uma análise ideológica de um autor. De um autor pequeno, pode. Um autor assim, de só menos, pode. Porque ele, em geral, ele cria tipos, né? E com esses tipos ele quis retratar a sociedade. Quanto mais a literatura, vamos dizer, se fecha na criação dos tipos fixos, né? Que representam certas camadas sociais, melhor, mais fácil se torna a análise ideológica. Né? Porque aí você tem uma preferência só. Não existe, vamos dizer, a autorreflexividade. Né? Então, os grandes autores, eles trazem. Eu não vou fazer aqui a leitura de Machado de Assis, porque seria infinito, né? Mas vocês pegam Machado de Assis, personagens que são representações, né? Diretas, quase grosseiras, da ideologia escravista, como o famoso caso de Cotrim, né? Que aparece nas memórias de Brás Cubas. E você tem o quê? Você tem, ou então, o Palha, em Quincas Borba. E você tem o quê? Momentos de autorreflexão, já nas memórias pós-Brás Cubas, e mais ainda nos livros posteriores. Momentos em que a personagem pensa, repensa, se contraria. Então, nessa autorreflexividade, né, está uma outra visão, em que Machado quer opor essas personagens, vamos dizer, mais densas, mais complexas, aos tipos, né, que são os tipos representativos do paternalismo, enfim, do patriarcalismo, né, dominante no século XIX. Então, essa ideia, eu acho que me ajudou muito, né? me orientou, porque também me libertou um pouco, né, da ideia de ajuizar um autor de uma maneira drástica, peremptória, né, e, vamos dizer, unificada. Né? Temos aí eu precisaria dar muitos exemplos. O exemplo que está na Dialética da Colonização, que eu fiquei fascinado na leitura de Camões e vi que o Velho do Restelo, no final do canto quarto, ele se opõe à ideologia da glória dos descobridores. Ora, um poema escrito todo ele para exaltar Vasco da Gama, o forte capitão, todo ele para exaltar a história de Portugal, que vem contada longamente no canto terceiro e parte do canto quarto. Como é que um poema todo ele centrado apaixonadamente na glória de Portugal, portanto, visto de longe, seria uma expressão da ideologia dos descobridores e depois da ideologia colonialista, ele inclui um momento, uma voz de um velho que condena a partir de Vasco da Gama e de alguma maneira desmistifica, até, com perdão da palavra, desconstrói, na verdade, toda a glória dos navegantes, chamando aquilo de cobiça, né? Chamando aquilo de vanglória, assim por diante. Então, é um exemplo, né? Outro exemplo para quem leu Uruguai. Não sei se você deve ter lido um belíssimo poema do século XVIII. Machado de Assis tinha preferência aberta pelo Uruguai, achava que era o mais belo poema escrito na língua portuguesa no tempo colonial. De fato, tem versos magníficos, mas lá dentro existe uma contradição flagrante, né, entre a exaltação da figura de Gomes Freire de Andrade, que é o capitão, que vai derrotar e massacrar as missões jesuíticas dos sete povos, e depois a fala, quando é Cacambo, quando é Sepé, quando são os índios que falam, eles deixam muito claro que eles não aceitam essa dominação, e dizem até que não por acaso Deus criou o mar, né, entre Portugal e Brasil, para que não fosse transposto pelos invasores. Então aquelas células que estão lá, que depois vão repercutir em Gonçalves Dias, nossos poemas de Gonçalves Dias, são células contra-ideológicas, né, que o autor deixou escapar, porque ele escreveu aquilo para agradar Marquês de Pombal. Mas mesmo, né, estando, vamos dizer, acicatado pelo desejo de bajular, ele foi poeta, e foi grande poeta, né, que deu a voz aos índios de uma maneira épica, e a beleza também uma beleza lírica do homem de Lindóia. Quer dizer, essas diferenças mostram quando o Lucas, no caso, tem razão. Eu vou dizer, eu tenho que dizer as duas coisas, né? Que Camões e Basílio da Gama foram ideológicos e contra-ideológicos. Então é melhor a gente ter mais cuidado no ajuizamento desses autores, né? O último exemplo, né? Os Sertões. Os Sertões são esta obra, vamos dizer, portentosa, né, da cultura brasileira. Quando eu li a primeira vez,
Em primeiro lugar, eu consegui atravessar a Terra, né? Que realmente foi um tour de force, não pequeno, né? E a Terra, depois foi melhorando, depois o homem, finalmente a Lua, né? Para um adolescente, realmente, eu quero que todos os louvores que sejam dados, né? Eu tenho só 16 anos de idade, na verdade, mas enfim, elogio em boca própria e vitupério. Então nós vamos a leitura, o final, né? Depois de toda aquela parafernália, para mostrar realmente, né, que a Terra, que a geologia, que a biologia, que a raça, que tudo levaria ao massacre, né, dos fracos pelos fortes, que é o próprio darwinismo, vamos dizer, sem culpa de Darwin, os darwinistas posteriores que ele cita, como Clovis e outros, né, darwinismo social, mostrar que aquilo tinha que acabar daquela maneira fatalmente, porque os povos fracos, inferiores, mestiços, né, eles não têm a tecnologia e não terão o destino histórico dos dominantes. Depois disso, no final, ele considera um crime o que aconteceu. Ele, sendo republicano, ele tendo sido levado, mandado pelo Estado de São Paulo, que era a província de São Paulo, pelo Estado de São Paulo, já Estado de São Paulo, que era um jornal republicano, enfim, era aquele que teria tudo para achar que aquele grupo de fanáticos, né, era um grupo que deveria desaparecer realmente, porque eles estavam contra a história, isto é, contra a maré histórica, mesmo porque ainda tinha uma ilusão, né, de que o monarquia podia voltar e assim por diante. Ele, apesar disso, ele tem o sentimento, quem viu, aí você tiver a intuição, quem viu com os olhos mesmo, né, de carne, né, a paixão daquele que vê, que entender a profundidade daquilo que está vendo, ele viu o crime final, né? Eu me lembro então, já que eu estou falando da minha adolescência, que eu terminei o livro chorando copiosamente, né? Quando eu vi a descrição final daqueles que foram, as mulheres, as crianças, todos aqueles que foram massacrados, né, pelos soldados, aquilo realmente mexeu o coração. E vejam que aquilo, como caracterizar ideologicamente? Você pode caracterizar como racista, determinista, evolucionista, tudo isso pode estar lá. A sua ciência dele era aquela, não podia ser outra. Mas então alguma coisa dele, que seria, podemos chamar da força da sua piedade, alguma coisa até ligada ao temperamento, podemos dizer que é alguma coisa poética, enfim, nós podemos caracterizar de várias maneiras, mas mostra que havia uma contradição. Então vocês têm, eu teria muitos exemplos, né? Eu acho que toda a grande literatura, se a gente continuar percorrendo, vai verificar isso que diz Lukács. A primeira ideia era dessa parte final. Não se pode dizer ideologicamente, esse autor é assim ou assado. Quer dizer, é preciso ler as contradições e descrevê-las, ao invés de reduzi-las a um só padrão, né? A um só padrão que geralmente termina de maneira muito injusta, né? E, evidentemente, uma derivação desta primeira ideia é que a análise dos grandes escritores deve ser feita assim, muito cuidadosa, né? De maneira que a gente pode encontrar neles não só ideologia contra ideologia do ponto de vista político, né? Que é o que nós vimos até agora, do ponto de vista do poder, mas também podemos desfiar, né? Não é que eu vou fazer nenhuma apologia de parte de Derrida, não é isso. A gente pode desfiar, né, e verificar como várias assim, imagens, né, podem ser copresentes, né, de modo que uma análise retórica de uma obra tem sentido. Ela tem sentido não pelo que ela pode ter de reducionista, mas pelo contrário. Uma análise, vamos dizer, retórica de um romance, de um grande poema, faz sentido quando mostra o quanto de memória cultural, e memória cultural assim, muito de dispersa, diferente. Jorge de Lima, por exemplo, Invenção de Orfeu, a gente pode chegar lá e encontrar assim, toda a poesia, desde a Bíblia até os surrealistas, né? Então, essa procura não é uma procura de fontes, nem uma procura, vamos dizer, de deslocamentos, sem mostrar como a poesia de um está no outro. Não é apenas um divertissement erudito, né? Ela é uma comprovação de que o poeta está, vamos dizer, está habitado realmente por tempos muito diferentes. E esses tempos muito diferentes estão lá não como uma coleção de Belle Époque, com várias coisas interessantes, fragmentadas, elas estão unificadas
pelo sentimento do poeta. O sentimento unifica esse mundo de imagens. Quando ele não unifica, então nós ficamos dentro de uma poesia. Eu tenho muita dificuldade, aliás, né? Acho que a minha formação protiana que diz, quando as imagens são muito disparatadas, e o escritor, a propósito, escreve coisas disparatadas, para, de alguma maneira, mostrar esse original, eu fico muito frio diante disso. Até posso dizer, interessante, né? Interessante, é o máximo que eu posso dizer, né? Veja quantas coisas juntas, quantas coisas separadas ele junta, né? Mas se não há um sentimento profundo, inspirador, engajamento em face da realidade, do outro, de si mesmo, então as imagens não chegam ao que me parece, né? Aquele patamar que é o patamar de uma forma, né? Uma forma que não é uma forma fixa, é uma forma móvel, mas em que as coisas coabitam, convergem e as vozes nos dizem alguma coisa. Mas acho que eu já falei demais. Muito obrigado pela atenção.